dessa política antiga que se perpetuou no poder do São Paulo e que não está dando certo, gente. Não está dando certo. Agora, o Leco tem o conselho na mão, aí ele faz o aeroleco, né, para ir lá para a Argentina. Uma vergonha. Aí quando tem eleição, continua. Volta nele. Continua. E quem sofre com tudo isso é o torcedor. Não tem jogador capaz de tirar o São Paulo dessa situação. Não tem. Não será o Pato. Não vai ser o Pato. É o que vocês acabaram de falar. Quer dizer, como é que... Primeiro, como é que se efetiva o Jardim... imagina que olha lá, essa aí, ó, tá vendo? Essas gerações que vêm se perpetuando. Exatamente. Isso daí está matando o São Paulo. Isso está matando o Juvenal não soube a hora de parar. O Juvenal não soube a hora de parar, exatamente. Não soube a hora de parar. O Aidar... O Juvenal foi um baita presidente, mas se perdeu no cargo. Aí, o problema foi a junção com Carlos Miguel Aidar, que foi um presidente nocivo naquele momento, a estrutura administrativa E o do São Juvenal Paulo. um dia falou pra mim que foi o maior arrependimento da vida dele. Então, ele se sentiu muito traído. O Aidar o Aidar foi destituído no cargo. O Aidar. Falou pra mim. E aí, pra piorar, quem assume depois o Aidar é o Leco, que era um cara que já na época boa do São Paulo era contestado. Não, na época boa do São Paulo, São Paulo ganhou o tricampeonato brasileiro, ganhou uma Libertadores, ganhou um Mundial, papapá. Ninguém olhava pro Leco. É o que você está falando, estou reforçando o que você está falando. Sim. Ninguém olhava pro Leco. Se alguém dissesse o Leco vai ser o presidente do São Paulo naquele, todo mundo ia dar risada. Sim. Ele não tinha dos bons anos do São Paulo presidente do São Paulo. chama-se Marco Aurélio Cunha. Esse era o cara... Sim. João Paulo Jesus Lopes era um outro cara também do ramo. Isso. Na época boa... O Pimenta, em determinado momento. Portugal Mas o Pimenta hoje já... Marcelo, não, tudo isso começa com o Marcelo Portugal Gouveia. Aquele começo é muito interessante. É muito interessante com o Marcelo. Mas só que depois... A história do Marcelo Portugal Gouveia no São Paulo é muito bonita. É, lógico. Mas aí começa a degringolar com o Juvenal. A última gestão do Juvenal é muito ruim. É muito ruim. Aí vem o Aidar, aí sai o Aidar, entra o Leco. A saída do Aidar foi uma crise. Tudo bem, eu concordo plenamente. A política do São Paulo está uma coisa horrorosa. Mas o futebol é reflexo disso. Mas só um minuto, gente. Você não pode ter 12, 13 treinadores em 3 anos. Pois é que nós estamos falando. Isso aí não é questão, isso aí não é briga política, isso é incompetência. Mas é que nós estamos falando isso. O São Paulo nada mais é que é reflexo dessa gente. O Corinthians cansou de ter briga política. Em um ano põe 3 treinadores. A gente tem que fazer uma outra pergunta. A gente tá bom. Pera só um minuto, desculpa, peraí. Pô, mas trouxe um cara que nem o Raí. Que na época eu falei, você lembra? Eu falei, olha, eu tô surpreso. Eu falei na época que eu falei, olha, eu estou surpreso, eu falei na época. Aí até que você falou, você tá falando que não tem capacidade. Eu falei, não é capacidade. Eu falei, na época, eu tô surpreso que o Raí aceitou esse cargo. Não é o perfil do Raí. É isso que eu tô te falando. Não era o perfil do Raí. Você enxerga, sei lá, o Marcelinho Carioca em algum cargo no Corinthians? Você enxerga o Ademir da Guia em algum cargo no Palmeiras? Você enxergava o Emerson Sheik como... E me falaram que ele tá surpreendendo todo mundo dentro do Corinthians. Entendeu? Não, você enxergava o Emerson Sheik? Chegando mais cedo de quando ele... Mas ele coloca, na verdade, ao colocar o Raí, ele coloca um escudo. Só que o caso do Raí o problema não é o Raí aceitar isso que eu tô discutindo. O Leco tá no papel dele. Vou colocar um ídolo pra ser meu escudo. O que me admira é o Raí. O Raí não precisa disso. O Raí não precisa. Talvez ele tivesse sido... A pergunta que tem que ser feita, e a pergunta que o torcedor se faz agora, que é que tem que ser feita é a seguinte. Tudo bem, a gente pede a saída do Leco, a gente fala de troca de treinador. Quem hoje assume ou tem a condição de pegar um São Paulo e recolocar no eixo? Essa é a pergunta. Quem que está lá dentro do Conselho do São Paulo hoje que pode ser um bom presidente? Porque... O critério é de cada um, né? Então. É de cada um. Normalmente não se marca, não tem se marcado esse tipo de coisa, porque aparentemente não houve intenção. Agora, se o juiz... Se você me perguntar, o cara teve intenção, vou falar... Eu acho que não. No movimento antinatural, ele esticou para tentar dar o passo, também não. Nesse caso, a intenção
nesse caso nem conta. Você daria gol? Mas o Mano coloca uma outra coisa que é importante mesmo. Na sequência da jogada, o Pablo está impedido, está mesmo, e ele participa da jogada. Então eu anularia esse gol, não pela bola na mão. Eu anularia esse gol da participação do Pablo e, consequentemente, o impedimento. Mas ele não deu. Não, mas é que ele deu a falta anterior. Sim, mas eu não marcaria a falta. É a falta. Não, é o impedimento. pra mim não foi falta. Então você daria o gol? Eu não daria o gol porque eu marcaria o impedimento do Pablo. Sim, mas ele anulou por causa da falta. Não, a falta pra mim não aconteceu. Não. Sim. Então, é aquele critério, isso que é complicado. Pra mim, porque querendo ou não, o Fassicani, na hora que o cara... Então, é justamente isso que o árbitro alegou. Na hora que o cara vai pra bola, ele tenta ali meio tentar com a cabeça, mas a bola bate nele e vai no braço. Então, e o passe acaba sendo com o braço. Mas ele não teve intenção. Não, ele não teve intenção, mas infelizmente esse toque foi diferencial para que a bola chegasse ao Arboleda. Não foi um toque involuntário de a bola bater nele só. Alguém chuta e bate, etc e tal. Ele dá o cabeceio e como ele tá com o movimento aqui... Ele até erra o movimento do cabeceio, a bola vem ao encontro do corpo dele. Mas aí... E bate com a mão colada no corpo. Só que ele tá com a mão aqui, ó. Nós vamos ter que rever a bola no colo. Então, todos os lances passam a ser revistos a partir desse momento. Se nós pensarmos assim, se os árbitros pensarem assim, nós temos que rever todos os lances. O que for mão dentro da área é pênalti. Aí o Mano, tem a teoria do Mano, passa a valer. Esse negócio de critério é muito subjetivo, cada um vai ter um, cara. É complicado. Mas o VAR nesse caso, perdão, Beijo, o VAR nesse caso, ele seria acionado, inclusive iam deixar a jogada correr, e aí ele fala, olha, deixa eu ver o lance. Aí vai de encontro com o que o senhor está falando. Quando você tem aí o cruzamento, o cara fala, bom, a bola bateu ou não bateu na mão? O cara fala, bateu, mas não foi voluntário o toque. Mas aí a jogada continuou. E aí tem um jogador impedido. Mas aí o VAR não pode anular. Pode. Porque o VAR ele deixa a jogada continuar. O VAR geralmente a recomendação é você esperar a jogada terminar, para depois você ver o que você marca. Aí você tem o primeiro lance que você fala, bom, a falta não foi. Mas foi mas aí o Pablo, ele tá numa condição irregular, ele participa fazendo a parede em cima do jogador do Corinthians. Então, anula-se. Eu detesto o VAR. Por quê? Não, o problema é só saco, velho. O futebol da Alemanha é super bem aplicado. Toda semana você vê. Aí não narrou, o torcedor comemorou, não comemorou. Eu sou a favor do chip na bola. O Manuel fez o gol, nem comemorou, porque ele foi pegar o rebote, ele também não viu que a bola entrou. O Manuel disse isso na entrevista. Eu não vi que a bola entrou, continuei na jogada. Vocês gostaram da estreia do Júnior Urso? Jogou bem. Eu acho que o Júnior Urso ainda vai render mais para o time do Corinthians. Ele ainda fisicamente não está bem. Você queria o quê? Foi a estreia do cara? Pô, tá desde novembro sem jogar. Porque a gente o Pascoal analisa um cara, parece que ele tá 12 anos no Corinthians jogando. Ele jogou 86 minutos. O cara estreou num clássico contra o Você quer o quê, cara? Ele tá pontuando. O que você quer? Deixa eu só terminar. Quer o advogado dele? Nós vimos ele jogar no Atlético Mineiro. Nós vimos o Júnior Urso jogar no Avaí. E ele joga mais do que ele jogou ontem. Claro, porque ele tá fora de forma. Joga mais do que ele jogou ontem. O cara estreou ontem contra o São Paulo. Perfeito. Ele tá fora a mesma coisa vale para o Hernandes. O Hernandes está muito longe fisicamente, distante daquele jogador que imagina o torcedor do São Paulo. Mas eu gostei. O Júnior Urso jogou bem pelo tempo de inatividade, por tudo. Jogador que vai evoluir demais, vai melhorar o meio-campo do Corinthians. Vai ser muito bom pro Corinthians. Vai melhorar. A contratação foi muito boa, muito boa. Lembra o Paulinho, né? Ele é muito bom. Pô, gente, é só olhar em retrospectiva e ver o que ele fazia no Atlético Mineiro. Não tem preguiça de marcar, não tem preguiça de chegar na frente. É a peça que faltava para acertar o meio-campo do Corinthians. Faltava na sua construção. Você é o tijolinho. Eu queria ser o seu caderninho. Que música você cantando nessa época. Pascoal, como é que chama essa música? Acho que é Erasmo Carlos. Tá no penhasco, o Trio Esperança e os VIPs. Você salva quem? Nossa, eu me jogo. Agora vocês vão ver aí, não sei. Joga, deixa de ser estúpido. Você não viu, você não sabe. Você viu isso aí, né? Ele tá irritado por outro problema. Eu sei. Você sabe qual é o problema? O negócio do Pipinho. Ele tá irritado por outro problema. Tá, entendeu? Olha aqui. Ele tá completamente sem foco. Olha aqui. Mas já falei pra ele, se é isso um problema, faz terapia. Vamos fazer o seguinte, olha, o Wagner Mancini ontem deu uma entrevista e o Wagner Mancini, desses últimos treinadores que passaram pelo São Paulo, que são inúmeros, né? São Paulo troca de treinador, igual troca de uniforme, mas foi o único que tocou na ferida lá, hein?
Ele falou umas coisas ontem. Ouçam com atenção o torcedor de São Paulo que o Wagner Mancini disse. Acho que hoje houve entrega, uma equipe que tentou, que lutou, mas que oscila muito ao longo do jogo, joga 10 minutos bem, aí oscila, aí volta a jogar bem. Então essa oscilação acaba tirando a segurança, a confiança do jogador, entendeu? Então nós temos que achar uma maneira desse time ter uma sequência melhor dentro da mesma partida e que isso faça com que a equipe pare de errar. Queria que você falasse se, na sua opinião, isso é um negócio que também pode mudar, e especificamente sobre o segundo gol. Você teve a oportunidade de ver imagem, falta no Volpi, o que você achou? Não achei falta. Falar em técnica, e acho que hoje faltou isso. Mais uma vez, é difícil se falar em técnica quando você tem um desequilíbrio mental, né? O atleta não consegue render o máximo se ele tiver qualquer tipo de problema mental. E acho que emocionalmente o São Paulo ele está com a autoestima baixa dentro de campo. E esse é um fato que nós vamos ter que atacar. O fato de você oscilar ao longo do jogo te leva a crer que não é parte física, porque era início de jogo, não é parte técnica, porque às vezes, mesmo quando você desenvolve bem a jogada, não há uma boa finalização ou não há um bom passe no último terço do campo, onde normalmente você precisa dessa bola, entendeu? Então, tudo vem de uma maneira geral. Eu enxergo o São Paulo hoje muito abaixo do que pode render. Muito abaixo. O Wagner Mancini, palmas pro Mancini. Olha aqui, falou que o São Paulo tem um desequilíbrio emocional, falou que tem autoestima baixa, falou que não foi falta no Volpi, falou que não tá jogando bem. Porque a gente fica aqui reclamando às vezes que o time perde, né? Mas o cara veio falar de posse de bola, de evolução. Foi cirúrgico. Não, e contra muitas vezes um discurso de um jogador que tenta se esconder. Por exemplo, o Volpi, ele pela personalidade que tem e pela experiência que ele já tem também, ele deveria ter assumido o erro dele. Ele falou que foi falta. Então, mas aí que tá, o Volpi saiu dando até um chiliquinho bravo. Olha, porque o Wagner Love, ele me empurrou, ele me ferrou, ele usou até um termo, falou que ele foi maldoso, desleal, alguma coisa do tipo. Mas ridículo. E o Mancini aí na coletiva, ao invés de fazer aquele discurso blasé, olha, é uma situação que eu preciso rever, mas eu acho difícil mesmo. O que normalmente o treinador falaria, no caso desse, é o seguinte: olha, o juiz acabou com o jogo. Não marcou ali, marcou lá, responsabilidade. 2 gols, isso mexeu emocionalmente com a minha equipe. Ele não citou uma vez. Não citou uma vez. Ele citou uma vez. Ele não transferiu responsabilidade para ninguém. Eu vou além. A responsabilidade de o São Paulo não estar jogando bem é, no caso do técnico anterior, porque o Mancini não pode fazer nada, e dos próprios jogadores. Isso não passa pela arbitragem, nada. Mas nada. O que vocês porque entendem? Porque um jogo de futebol sempre vai ter erro. Se o jogador não está preparado para assimilar um erro, ele não pode ser jogador. Vamos falar português claro. O que vocês entendem quando o Wagner Mancini fala em desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional? Treme. Português bem claro é esse. O São Paulo está tremendo para jogo grande. Ponto. O São Paulo está pressionado em jogo grande. O São Paulo não tem trabalho psicológico em jogo grande. E o São Paulo... Mas é jogo grande. O Tajeres era jogo grande. Não, perdeu pro Guarani. Não, mas além de tudo isso, nos jogos grandes, ou até no jogo do Guarani, era um jogo para o São Paulo se afirmar no Paulista e ir bem para o jogo do Tajeres. Nos jogos fundamentais, em que a torcida espera uma resposta do São Paulo, o time está tremendo. O time não tem equilíbrio. O time tem, entre aspas, pipocado para os adversários-chave. Só isso. Não, mas contra o Corinthians é absurdo o que o São Paulo faz, né, cara? O São Paulo entra borrado, cara. Borrado. É isso. O São Paulo parece aquele... É um ônibus, ô Facincani, de alunos que não estudaram pra FUVEST e vão ter que fazer a prova. É igual eu indo pra prova de física no terceiro colegial. O que você fazia? Como é que você fazia a prova de física? Você escolhia uma letra? Eu, na época que eu estudei no Objetivo, que era teste, eu escolhi uma letra. E eu fazia todas na mesma letra. É verdade. Prova de física? Não, o meu era pior, porque o meu não tinha letra, tinha que fazer o cálculo. Como eu não sabia entregar uma prova. O meu era C. Eu fazia tudo C, C. Aí a mais que tirar 3, 4. Mas o São Paulo. Eu acho que o Wagner Mancini ele não tem uma condição de fazer um diagnóstico desse em relação aos clássicos contra o Corinthians, porque ele chegou agora. Ele está falando do que ele está vendo do São Paulo nesses últimos 2 meses que ele está lá. Né?
Mas será que ele não vê quando ele tá de fora também, como técnico? Não, peraí, o cara tá dirigindo. Não, mas só um minuto, ele não analisou, desculpa, ele não analisou o jogo do Corinthians. Ele analisou os jogadores. O Pipinho tá dizendo que o São Paulo treme em jogos contra o Corinthians. O Mano falou a mesma coisa. Acho que o São Paulo é um time desequilibrado mentalmente, isso dá pra ver desse ano mesmo. Do período que ele tá lá, dá pra perceber isso. Um time que não joga direito, um time que não que tenha tremido contra o Corinthians. O São Paulo que fez contra o Santos. 10 clássicos na arena, eles perderam 7 e empataram 3, cara. O Wagner Mancini não tava em nenhum desses jogos, né? Por exemplo. São Paulo e Santos, o Wagner Mancini tava. Quanto foi o jogo? O Santos ganhou de 1-0 ou 2, não me lembro. 2-0. Não, mas vem cá, você assistiu o jogo. O São Paulo podia ter entrado no campo com o Santos para fazer o que fez. Eu não acho que o São Paulo... São Paulo tocou na bola, deu um chute a gol. Emocionalmente instável pelos anos todos que não conquista nada. Sim, mas aí o Flávio tem razão. São equívocos em cima de equívocos. Equívocos diretivos, equívocos... A torcida já foi novamente ontem à noite. Não, ontem à noite acabou o jogo. Exatamente isso que eu estou falando. Como é que você vai... São Paulo esperar o ônibus. É que o ônibus não foi. Olha aqui, a torcida com essas atitudes não ajuda. Olha aqui, a torcida independente, que é a maior torcida organizada de São Paulo, faz barulho. Isso aqui é o Baby, que é o presidente da torcida de São Paulo, ontem à noite no CT. Ouçam as palavras dele aí, ó. Ouça ali, ó. Quem sofre aqui é o torcedor aqui, ó. 11 horas da noite, jogadores sérios lá de Itaquera, pegaram seus carrão, estão indo embora. E a panela continua, Diego Souza, Neném. Esses caras estão acabando com a história da instituição São Paulo Futebol Clube. Então, cara, não dá mais, meu. Você quer que eu te fale? Eu tenho o pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube, que é o Leco também. Raí também, não manda nada aqui. Uma bagunça dentro do São Paulo Futebol Clube. E o torcedor São Paulo não aguenta mais. A partir de amanhã, protesto todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você quer que eu te falo? Enquanto não mudar o São Paulo Futebol Clube, amanhã estaremos aqui às 15 horas também, na apresentação do Cuca aqui também, você entendeu? Enquanto não houver uma mudança, não trouxer um jogador, não trouxer o Pato aí, certo? Não trouxer o Pato, não trouxer mais uns 2, 3 jogadores aí pra segurar esse elenco aí pro brasileiro aí, ó. Policiamento que não tem nada a ver também, acaba tendo esse bate, enquanto os bunda moles lá que vieram de táxi e vieram dos seus carros, já estão nas suas casas aí, milionário também, certo? Fica aqui o embate do torcedor São Paulino e do policiamento. É isso que acontece. Bom, olha, é lógico que não é a voz da torcida do São Paulo, mas é a voz da principal torcida organizada do São Paulo, que é independente. E eu vou te falar, o cara já tá falando aí que Diego Souza e Nenê já não terão uma vida fácil. Já tá pedindo a contratação do Alexandre Pato, que falta... O problema está sendo o Pato se acertar lá na China. Parece que com o São Paulo estaria muito bem encaminhado. E eu falei que semana passada, na hora que o Cuca chegar, vai vir 3, 4 jogadores também. Mas resolve o problema do São Paulo. O Cuca pediu o Tietê? Pediu? Quem o Cuca pediu, eu ainda não sei. Aí o Cuca que diz que não pode ter força... E o Cuca também, ele pediu o Fabiano, é que o Fabiano é um pouco mais difícil porque ele tá no Palmeiras e o Palmeiras não vai querer reforçar um rival. Mas ele tá escanteado no Palmeiras. E o Cuca que não pode ter fortes emoções, vai ser apresentado um dia hoje de fortes emoções. Aí você fala de um clube, um time que tá desequilibrado mentalmente, que nem diz o Wagner Mancini, e contrata um técnico para daqui a 2 meses, que a gente não sabe nem se ele vai conseguir efetivamente assumir o clube. Eu tenho minhas dúvidas, tenho mesmo. De novo, eu não sou médico, nada, mas eu acho que diante desse quadro que a gente conhece, que é o quadro que tem sido descrito pelo próprio Cuca, pelo Raí, pelo médico e tudo mais, eu acho um risco, né? Um cara daqui a 2 meses assumir um cargo em que estresse é permanente. Então, eu não sei, o desequilíbrio mental vai continuar. E eu li uma informação, vou dar o crédito ao repórter, que é o Márcio Espímpolo da Jovem Pan, é nosso colega aqui, meu, do Sormano, enfim. Por que meu não? Eu gosto muito dele. Também, eu gosto muito do Espímpolo. Você acha ele querer jogar a gente contra o Espímpolo? Vai falar, olha, eu sou mais gosta dele, os caras lá da Espímpolo. Para de ser tonto. Foi maldoso. O cara é colega, ó, foi dia do repórter esse fim de semana, todos nós somos e tal, aí você pega e diz que o cara é seu amigo. Não é o Espímpolo que luta. Espímpolo. Tá vendo? Nem o nome. Espímpolo, eu cretino. Espímpolo. Mas não é ele que é lutador? Filho do Silvio Filho. Não. Sobrinho do Alexandre Santos. A informação dele é de que o Cuca... De quem? Do Espímpolo. Do Márcio. É que o Cuca vai assumir antes desse prazo que foi dado de 15 de abril. O médico deve estar feliz da vida. Essa é a informação. Bom, eu tinha um... Ele disse... Eu falei confio muito. Não quer dizer que porque é um cara bem informado de São Paulo. Não é agora. E
E pelo andar da carruagem e pela crise em que agora se encontra o São Paulo, ainda mais neste pós-clássico, eu não acho que o Cuca vai esperar tanto tempo não, ele vai pegar o São Paulo o mais rápido possível. O que eu acho é o seguinte, se o Cuca não tiver condições de assumir o São Paulo, eu estou fazendo um contraponto em relação à informação do Espímpolo, que você falou. O Cuca se dá bem com o Mancini? Trabalhei 6 anos com o Espímpolo. Tá? Ele se dá bem com o Mancini, o Cuca? O Cuca? Não sei. Sim, não, eles são amigos, se dão bem. O Mancini e o Cuca se dão bem. Sim. Estão bem, tranquilo. Não sei. Tranquilo. Não sei. Como ele se dá muito bem com o Carlinhos Neves, que é... o Carlinhos é o parceiro Mas dele. se o Cuca não tiver condições de assumir o São Paulo, eu acho que o Wagner Mancini, ele pode dar uma ajeitada nesse time. Não é, claro, o treinador dos sonhos do torcedor. O cara imagina um Filipão, um Cuca, um Mano, o Renato Gaúcho, técnicos assim. Mas um cara que chega em público e diz o que ele disse ontem, depois do jogo,